O divórcio é o momento mais difícil da vida de um adulto. Disparado, é o momento mais difícil da vida de um adulto. Porém, é uma oportunidade incrível. É a melhor oportunidade que qualquer adulto vai ter de reconstrução pessoal. E essa é a chave de você pensar este momento difícil de separação e de reconstrução. Então, por que é que o divórcio é um momento tão difícil da vida de qualquer adulto? Por quê? Porque todo o nosso contexto cultural, toda a nossa criação, que tudo vai se encaminhando para os relacionamentos amorosos, para constituir família. Isso era muito verdade até pouco tempo atrás, na geração de quem tem mais de 35, 40 anos. Nessas novas gerações, para quem é mais jovem que isso, esses papéis de gênero eles foram se alterando. Então, isso foi um pouco relativizado. Mas para quem é dessa geração um pouco mais antiga, isso continua acontecendo dessa forma. Então, essa ideia da separação é uma ideia que nos impacta de uma forma imensa. É um verdadeiro tsunami emocional. Sendo assim, todos nós fomos absolutamente preparados para ter esse relacionamento sério, que dure a vida inteira, para ter aquela família de propaganda de margarina, aqueles filhos que dão certo na vida. Todos nós fomos preparados para isso. Mas a verdade é que, à medida que a gente vai vivenciando a nossa própria experiência de construção desses vínculos, a gente vai vendo que as coisas vão acontecendo de uma maneira muito diferente. A vida não perdoa. A vida no mundo de hoje é muito diferente da programação que a gente tinha lá atrás. E se de alguma forma a gente foi preparado para ter estes relacionamentos, ninguém nos falou nada a respeito de separação. A ideia de ter esses relacionamentos duradouros, eternos, maravilhosos, era tão forte que ninguém nunca nos preparou para uma separação. Até que isso fazia algum sentido lá atrás, antes da década de 70, porque até então era impossível você desfazer um casamento. Não existia lei de divórcio. Então, era impossível. Os casamentos necessariamente duravam para sempre, porque não era possível você fazer uma separação. Era simples assim. Então, ninguém nos preparava para as separações. Que depois que surgiu a lei do divórcio, foram acontecendo, primeiro timidamente, depois, é claro, a sociedade foi se transformando e as pessoas foram se separando num número sempre crescente, porque elas foram percebendo que não era mais uma questão de vida ou morte ficar num relacionamento infeliz. Mas não foi fácil. Primeiro, a gente não foi treinado para separar. É muito difícil você concretizar a separação por essa falta de preparo. Sim, ninguém nos preparou para se separar. Todo mundo que casou fez aquele juramento, né? Até que a morte nos separa. Então, primeiro é a falta de preparação para a gente se separar. Mas por que continua sendo tão difícil? Porque a gente se sente fracassado quando a gente termina o relacionamento. Porque a gente vem dessa bagagem cultural, quase dessa imposição de que os relacionamentos têm que durar. Nós somos preparados para prestar muita atenção no final da experiência. Isso não é crueldade, isso faz todo sentido. Porque hoje a gente traz isso também para tudo na nossa vida, porque está no nosso cérebro, nós somos configurados assim, e, portanto, os nossos relacionamentos também têm essa pegada. A hora que eles terminam,
é como se você não conseguisse lembrar do que foi bom e você fica só no finalzinho, que necessariamente é ruim, porque se não fosse ruim, você não tinha terminado, certo? Então, o seu segundo motivo por que é difícil você levar uma separação, o seu cérebro ele é configurado para guardar esse gosto amargo do que acaba, do que termina. E isso se sobrepõe a tudo aquilo de bom que possa ter havido. Depois você se sente, quando você termina um relacionamento, você se sente, né, meio envergonhado, porque é como se você tivesse, lá no fundo, a gente se sente meio envergonhado, né? Depois que você comunicou para todo mundo que você agora tinha um relacionamento, tinha um casal, depois que você, vamos dizer, fez uma festa, comunicou para todo mundo, ia constituir uma família, que ia ser feliz para sempre, que tudo ia dar certo. Se depois de um tempo aquilo não se realiza e você precisa se separar porque aquilo não dá mais certo, não tem como fugir de uma sensação, de uma certa vergonhazinha que nos traz o fato de que a gente não foi capaz de honrar a promessa que a gente fez perante toda a sociedade, que esse incômodo perante os outros existe. Outro incômodo que nos acomete quando a gente está no processo de separação. Pensa bem, quando você é solteiro, quando você é solteira, você tem todos os seus amigos, ou a grande maioria deles, também são solteiros. Suas amigas também são solteiras. Depois que você vai se descolando dos seus amigos solteiros e você vai encontrando novos amigos casados. E chega num momento em que praticamente todos os seus vão ser de casais, de pessoas. Você não vai encontrar pessoas que não são casais. Então, elas, até por defesa própria, começam a falar para você, mas por que você vai se separar? Então, você não encontra eco, você não encontra apoio no seu tecido social, você não tem uma rede de apoio ou uma rede de aconselhamento, de compartilhamento das suas emoções. Sempre que você trouxer para fora a ideia da separação, para quem vive no seu entorno, essa ideia vai ser bombardeada pelos seus amigos, que agora são todos, ou na grande maioria, casados. Certo? Então você não vai encontrar ninguém que te dê uma opinião um pouco mais isenta ou uma outra visão de mundo que não seja essa visão de pessoas também casadas.